Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus, a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Estamos aqui nesta quarta-feira para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus para os nossos corações. Louvamos a Deus. Deus abençoe o presbítero Cristiano, esteve aqui dando abertura. As irmãs louvando o nome do Senhor Jesus, parte do conjunto. Deus continue abençoando. A leitura oficial, o presbítero Cristiano fez, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, é o que nós estaremos falando sobre a unidade, ou seja, fundamentos da unidade cristã. Fundamentos, onde nós estamos fundamentados nesta unidade cristã entre o povo de Deus, né? Que nós lemos aqui, que diz, Efésios 4 a 6. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para o qual fomos chamados em uma esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, por todos e em todos. Este texto, para a nossa meditação, meus queridos, sobre fundamentos da unidade cristã. Nós precisamos estar fundamentados em algo para termos esta unidade cristã entre o povo de Deus, entre os servos de Deus, entre ministério e igreja, igreja e ministério, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, todos, de termos este fundamento, né, desta unidade, para termos esta unidade cristã. O apóstolo Paulo faz um apelo à unidade, né? Ele mostra a unidade divina e a unidade cristã. Nós vemos que o Pai, o Filho, o Espírito Santo têm uma unidade, trabalham em conjunto, trabalham, né, em uma unidade. Nós vemos que, mas a unidade cristã não implica necessariamente em uniformidade. A ação que só tem uma forma, falta de variedade. O ensino das Escrituras é que vivenciamos a unidade na diversidade, na pluralidade de dons e chamados. Reconhecer a importância da diversidade nos leva a uma obra mais excelente. As nossas diferenças, habilidades, capacidades cooperam para um melhor serviço. Elas somam e não dividem quando há uma unidade espiritual. Então, meus queridos, os talentos, a capacidade que cada um de nós temos, cada irmão, cada irmã tem, unindo estas capacidades, unindo esses dons, unindo, né, essa variedades de capacitação que Deus concede, tem tudo para a obra crescer mais, progredir mais, né, com esta variedade, né, de dons, de capacidades que Deus concede, que cada um tem, e unindo estas capacidades e esses dons, os projetos que nós temos, os desejos que nós temos em prol da obra de Deus, serão mais fáceis de serem concretizados, quando há esta unidade, quando há esse propósito na vida, né, de cada um de nós. Então, nós precisamos somar e não dividir. Quando esta unidade, ela está no meio do povo, quando ela está na nossa vida, a tendência é somar e não dividir. Então nós vamos estar vendo o apóstolo Paulo, ele fala que em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 e 30, ele diz, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Nem todos têm o dom, têm todos o dom de realizar milagre? Todos têm o dom de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam?
A unidade é do Espírito, mas também é algo que não realiza sem a nossa cooperação. Ao ensinar sobre o tema da unidade, o apóstolo Paulo, em Efésios 4, expôs o que é unidade, ao descrever 7 aspectos desta unidade. Ou seja, nós vamos ver estes aspectos desta unidade da igreja, estes fundamentos, estes aspectos da unidade da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Tem os dons, tem as manifestações sobrenaturais, mas o Espírito precisa de alguém, precisa do ser humano, para que se coloque na brecha, para que seja usado através destes dons. E eles só vão ser manifestos quando há um ajuste, uma unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós vamos ver primeiro aspecto que nós vamos descrever aqui sobre esta unidade é a unidade do corpo. A unidade do corpo. A igreja é conhecida como edifício, a igreja é conhecida como corpo. Agora, nós só sabemos que tem um só corpo. Um só corpo. E nós vamos ver esta unidade do corpo. A figura do corpo aqui se refere à igreja. Explica que ela é um organismo vivo e indivisível. A gente sempre já falou, meus queridos, a igreja local, onde nós congregamos, está aqui, a AD Colheita, a igreja local. Agora existe a igreja universal, a igreja invisível, que ela está em todo o planeta Terra. Deus tem os seus escolhidos, os que foram chamados e aceitaram o chamado, fazem parte desse corpo, fazem parte daqueles que Deus chamou e aceitaram o chamado de Deus e tornaram o corpo de Cristo aqui nessa terra. Então nós vemos, aqui o corpo é a figura, né? A figura do quê? Da igreja. É a figura que melhor expressa como deve ser o nosso relacionamento no contexto da igreja local. Todos os salvos formam um corpo, o corpo místico de Cristo. Somos um corpo independente das diferentes denominações evangélicas, com exceção das pseudas igrejas, pois temos um só cabeça espiritual, Cristo. Então veja bem, o corpo de Cristo, aqui na cidade de Cássia, são todas as igrejas que pregam, que defendem a palavra, que defendem o ensino genuíno, faz parte do corpo de Cristo. Então, só que essa igreja, como corpo de Cristo, ela só tem um cabeça. Então nós podemos ter diversidades de ministérios dentro da cidade de Cássia. Nós podemos ter igreja de A a Z, mas é um só corpo. O corpo de Cristo é um na cidade de Cássia. Então cada igreja representa o corpo de Cristo aqui. Cada igreja representa o corpo de Cristo. E Cristo, cabeça, o espiritual, cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Então você imagina bem, quando a igreja A discute com a igreja B, quando a igreja B ela não concorda com a igreja C, e a igreja C não concorda com a igreja D, é uma briga que está havendo do corpo de Cristo. Da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É por isso que Paulo fala dessa unidade, de termos uma unidade. Podemos não chegar a um ajuste doutrinário, de certos pontos doutrinários, mas na fé, na confissão em Cristo, nós temos que se tornar uno.
Seja quem for, seja qual igreja. Porque não existe igreja que salva. Não existe igreja que é detentora da salvação da raça humana. Não existe. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar igreja A, igreja B que salva. Então, o corpo de Cristo é a igreja. E Cristo é o cabeça desse corpo. Todos os salvos formam o corpo, formam um corpo. Todos os salvos. Agora tem pessoas, tem pseudas igrejas que usam o nome de Cristo, mas que são hereges. Aí não tem como você dizer que ela é corpo de Cristo, porque uma igreja que não confessa Cristo, o próprio Deus, a própria palavra de Deus já fala que ninguém confessa o Senhor Jesus a não ser pelo Espírito. E ninguém pelo Espírito diz que Jesus é anátema. Ninguém que tem um Espírito vai falar isso. E agora, quem não tem um Espírito não confessa a Cristo. Aí a pessoa não confessou a Cristo, não é corpo de Cristo. É heresia, é herege. Por aí você vê quem faz parte do corpo de Cristo. São de todas as denominações. O Senhor tem aqui, o Senhor tem outros na outra igreja, tem outros lá na outra igreja. Tem gente da igreja que vai ficar, tem gente da outra igreja que vai ficar, tem outro que vai, tem daqui que vai, tem outro que fica. E assim por diante. A igreja como corpo é uma unidade espiritual, onde todos os nascidos de novo estão unidos em Cristo. Então veja bem, meus queridos, o propósito de igreja é unirmos em torno de Cristo. Unirmos, para você ter uma ideia, a igreja é composta de pessoas de culturas diferentes, de costumes diferentes, de lares diferentes. Cada um vem de um lugar, cada um vem de um sistema, cada um vem de um lar, vem de uma cultura, cada um vem de uma dificuldade. Aí une tudo dentro de um lugar só. Você imagina bem aqui, nós somos mais de 200 pessoas. Cada um que vem tem um pensamento. Nem todos pensam igual. Mas quando nós chegamos em torno de Cristo, quando nós aceitamos, nascemos de novo, aí nós temos que ser uno. Aí nós temos que nos tornar uno. Ou seja, a nossa fé, a nossa crença é a mesma. Porque somos parte do corpo. Porque fazemos parte desse corpo que é a igreja. E o corpo não é dirigido por si mesmo. O corpo é dirigido pela cabeça. Para você ter uma ideia, o que dirige o seu corpo? É o seu braço? É o seu pé? O seu pé só vai aonde a mente manda. A sua mão só pega o que o seu cérebro envia. Então, o que comanda o seu corpo é a cabeça. A igreja também, o que comanda a igreja é Cristo. Por isso que não pode haver divisão dentro da igreja. Quando houve divisão na igreja de Coríntio, capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chegou lá e falou para eles: vocês são carnais. Porque um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de João, eu sou de Cristo. Porventura não sois carnais? Eu morri na cruz por vocês? Pedro morreu na cruz por vocês? Não foi Jesus que morreu na cruz por vocês? Então havia essa desunião na igreja de Coríntio. E Paulo repreende os irmãos. Você imagina bem, o nosso corpo, como nós somos membros do corpo de Cristo, imagina que o seu corpo, a sua mão começar a brigar com o seu corpo, a sua mão começar a dar tapa na cabeça, o dedo querer furar os olhos,
E aí? Você vai se destruir. A igreja também é da mesma forma. Cristo nos chamou para nos unir, não para dividir. Cristo nos chamou para amar e não para odiar. Cristo nos chamou para a paz e não para a guerra. Então veja, a igreja como corpo é uma unidade espiritual, onde todos os nascidos de novo estão unidos em Cristo. Mas esta unidade tem que se manifestar na horizontal, numa união entre onde judeus, gentio, homens, mulheres, escravos, livres, são um em Cristo. Essa unidade, ela tem que ser de mim para o meu próximo. Não importa a cor, não importa a raça, não importa, né, se ele é judeu, se ele é gentil, se ele é grego, não importa. Quando nós unimos em torno de Cristo, nos tornamos um. Jesus um dia falou: Pai, torna eles um em nós, assim como eu sou um em ti. Para você ver, eu já vi pessoas dizendo assim, ó, é muito melhor viver em família, entre irmãos de fé, do que irmãos sanguíneos. Parece que a gente combina mais. E cada um veio de lugar diferente. Cada um veio de cultura diferente. Por quê? É a unidade do corpo. É o ajuste da unidade. Onde não há diversidade, aonde não há, né, desavença, aonde não há contrariedade, mas estamos trabalhando unidos num só propósito em torno de Cristo, em torno do Senhor. Imagine bem se a igreja não fosse unida. O pastor falasse: irmãos, nós vamos ter oração amanhã. Os irmãos: não, nós não queremos orar amanhã, amanhã nós queremos cantar. Aí quando chega depois da manhã: irmãos, nós vamos cantar. Não, nós queremos orar hoje. Fazer tudo ao contrário. Mas não, quando estamos em Cristo, em torno de Cristo, estamos em unidade, estamos unidos. Nossa posição em Cristo, presente nos escritos de Paulo, indica a nossa união espiritual com Jesus. Nos dá poder para ser mais santos e fiéis a Ele neste mundo. Então veja bem, a nossa posição, de maneira que eu me posicionar diante de Cristo, em Cristo, nós vamos ver o poder que vamos ter para nos tornar santo e fiel a Cristo neste mundo. Eu só consigo ser fiel a Cristo, ser fiel a Deus neste mundo, se eu estiver, né, em união espiritual com Jesus. Se eu estiver ligado em Cristo. O que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5? Sem mim, nada podeis fazer. Nós não fazemos nada se Jesus não estiver na direção da nossa vida. Se temos vitória, se temos conquista, nada mais, nada menos é do que a mão de Deus operando em nosso favor, operando em nossa vida. Então veja, é por esta razão que uma das armas principais de Satanás, das mais utilizadas contra a igreja, é a divisão e a desunião entre os cristãos. O que o inimigo quer, em todas as épocas, lembra nos dias de Neemias? Eles usaram Sambalate, Tobias, Gesem, para promover a desunião no ministério de Neemias. Mas Neemias estava ligado com Deus, em comunhão com Deus, e não deu crédito aos falsos profetas que estavam tentando derrubar ele da reconstrução do muro. Então o inimigo, meus queridos, ele trabalha com a desunião, promovendo divisão. Lembra de Coré, Datã, Abirão, até hoje de manhã?
eu levantei com esta palavra no coração de manhã hoje. O que aconteceu com Coré, Datã e Abirão, que foram o quê? Que se levantaram, promoveram divisão no ministério de Moisés e de Arão. Então, estas coisas é o que o inimigo, é a tática, é o meio que o diabo usa para parar a obra. Às vezes olha para você ver, às vezes tem coisa que a obra fica amarrada, a obra fica sem caminhar, o problema é nós, o problema não é Deus, o problema, muitas das vezes, ou algumas das vezes, não é o adversário, são problemas nossos, são divisão nossa, desunião nossa, que promove esfriamento espiritual. Aí o diabo aproveita e coloca o seu dedinho ali para poder atrapalhar. Então ele traz o quê? Uma das armas mais utilizada pelo inimigo é a divisão e a desunião. Quando um puxa para a esquerda e o outro puxa à direita. Meus queridos, a igreja do Senhor Jesus, ministério, obreiros, membros, departamentos, todos têm que puxar para o mesmo lado. Todos têm que puxar para o mesmo lado. Eu me lembro quando estava na escola, com os meus 7, 8 anos de idade, tinha aula de educação física, e na aula de educação física, às vezes tinha lá o cabo de guerra. O cabo de guerra é que ficava uma turma de um lado da corda e o outro do lado, e ficava puxando. Quem vencia, quem conseguia puxar o outro para o seu lado. Na obra de Deus nós não podemos ser assim. Na obra de Deus nós não puxamos para dois lados. Na obra de Deus nós puxamos todos para o mesmo lado. E o lado é Cristo. João Batista, alguém chegou para ele e disse assim: ó, João, Jesus batiza mais discípulos do que você. Ainda que Jesus não batizava, mas ele ganhava as pessoas. E João falou: o que me importa? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque ele crescendo, a sua obra cresce. Então, meus queridos, é o que nós precisamos de ter na nossa vida. É o que precisamos colocar na nossa vida. É deixar a obra de Deus crescer. Não ter desunião. Ah, mas eu não vou no conjunto mais das irmãs, porque a irmã fulana de tal é assim, é assim. Meu querido, desunião não é coisa do povo de Deus, é coisa do diabo. Ah, eu não vou fazer parte dos adolescentes por causa disso, daquilo. Ah, eu não vou fazer parte do grupo, eu não vou fazer parte do conjunto por causa disso. Meus queridos, nós temos que ser unidos. Nós não tem um lema, não tem um ditado que diz: o povo unido jamais será vencido. Agora, o povo desunido vai ser corrompido. Nós temos que unir. Agora é hora de unirmos ainda mais. Se estávamos unidos, agora é hora de unirmos ainda mais. Estamos em pandemia, estamos em dificuldade, estamos em lutas, estamos em tempo de guerra, estamos em tempo de batalha. E precisamos fazer alguma coisa. Então veja bem, o inimigo, ele quer promover divisão e desunião entre os cristãos, mas se somos santos e fiéis a Cristo, podemos superar as sutilezas do tentador. Ou seja, se somos santos e fiéis, nós temos força, graça de Deus para poder vencer as sutilezas do inimigo, as artimanhas do inimigo, as armadilhas do inimigo. Mas agora, se eu ficar dando crédito, vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa, e as falas não batem, você vai arrumar problema. Isso vai trazer desunião, isso vai trazer divisão. E Deus não está nessas coisas.
Então podemos superar. Se formos santos e fiéis a Cristo, podemos superar as sutilezas do inimigo. Então está aí a unidade do corpo. Comumente gostamos muito de estar com aqueles que gostam das mesmas coisas que nós, mas nos afastamos daqueles que são contrários aos nossos gostos. É a realidade, né? Gostamos muito de estar com aqueles que têm o gosto que nós temos, e às vezes não gostamos de estar com aquelas pessoas que não têm o mesmo gosto que a gente. Porque nós temos que entender também. É igual o casal. O casal tem um que gosta de uma coisa, o outro já não gosta. Agora você vai brigar. Ele vai ficar, você vai ficar para lá porque você não gosta do que eu gosto, então nós temos que entrar num acordo, principalmente que somos corpo de Cristo. Imagine se, eu não vou orar junto com fulano, porque fulano ora alto. Eu não vou orar com fulano, porque ele não ora, não escuta ele orar. E assim por diante. Supervalorizamos nossas habilidades e desvalorizamos as habilidades dos outros. Irmão, tem gente que trabalha para o diabo, né? Ele valoriza as habilidades que ele tem. Eu sou isso, sou aquilo, nós somos. Mas o que o outro ele não valoriza. É uma dor no coração que tem gente que consegue só ver, ele não vê a qualidade boa das pessoas, ele só vê o lado ruim, mas não vê que as qualidades boas dele superam as ruins. E todos nós, começar por mim, por você, nós temos lados, nós temos coisas boas, mas nós temos coisas ruins. Agora, eu não vou gostar de você só porque você tem algumas coisas que eu não concordo. Eu não vou gostar de você porque você tem algumas coisas que não me faz bem. Não. Eu tenho que conviver, eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Então, às vezes, nós supervalorizamos as habilidades nossas e desvalorizamos a habilidade dos outros, que os outros têm. Vamos fazer diferente. Vamos valorizar o que é da gente, mas vamos valorizar o que é dos outros também. Porque tem gente que só põe valor nas coisas que é dele, né? Nas coisas que é dos outros, não tem valor. Todos nós, eu sempre falo, e repito, todos nós temos o lado bom e tem o lado ruim. Todos nós temos defeito. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos habilidades. Mas, diante das habilidades, todos nós temos defeitos. Agora, o que eu preciso entender é que eu tenho que valorizar as minhas habilidades, mas também valorizar as habilidades dos outros. Quando não há entendimento de que somos um corpo, a diversidade gerará divisão e não cooperação mútua. Então veja bem, a unidade do corpo. Quando não há entendimento de que somos um corpo, a diversidade, gerará divisão na cooperação mútua. Quando alguém pensa que nós não somos um corpo, que somos uma diversidade, não somos um corpo, mas somos uma diversidade, aí tem tudo para que a cooperação não seja mútua, não seja completa, não seja de todos. Mas eu tenho que levar que essa unidade, que o corpo, que nós somos um corpo, e agora nós vamos trabalhar todos em torno desse corpo, e Deus vai dar o crescimento. Mas eu tenho que reconhecer, um corpo saudável é constituído por vários membros e órgãos que trabalham em harmonia. Veja bem o nosso corpo. O nosso corpo é um só, mas ele tem vários membros, vários órgãos que compõem esse corpo. Agora, você conhece os órgãos do teu corpo, os externos e os internos.
Quantos órgãos internos nós temos dentro de nós e externo? Agora veja bem, um corpo saudável é constituído, um corpo saudável, livre de doença. Agora o corpo da igreja, saudável, livre de divisão, livre, nós falamos agora há pouco, uma das armas do adversário, a desunião, livre de desunião, livre de divisão, é um corpo saudável. Tem tudo para dar bom resultado. Então nós vemos que um corpo saudável é constituído por vários membros e órgãos que trabalham em harmonia. Um trabalha por funcionamento do outro. Um depende do outro para funcionar. Interessante, né? O nosso corpo precisa de todos os órgãos para funcionar. Pensa bem, se o rim parar, coração parar, já era. Então nós precisamos de harmonia. É uma engrenagem. O corpo, que é a igreja, também é uma engrenagem. Se uma das engrenagens sair fora, ele não consegue trabalhar. Eu lembro quando meu pai, nós era criança, tinha aqueles relógios despertador, e às vezes quebrava, desmontava, e eles têm tantos detalhes dentro deles, os relógios, tinha tanta engrenagem, um dentinho na outra assim, ó, que você ficava até bobo de ver de tanta peça que tinha um relógio, aqueles antigos. E cada uma delas é uma engrenagem para fazer o funcionamento do relógio. Quando uma saía da esfera, saía ali, do rumo, o relógio pifava. A igreja também, o corpo de Cristo também é assim, meu querido. Imagine se todos os membros começarem a dar defeito. Imagine se todos os membros começarem a sair da engrenagem. Vai se autodestruir. Então é preciso de haver uma harmonia, é preciso haver uma ligação para podermos estarmos unidos, lembrando de que somos um só corpo. Cada membro, desempenhando sua função com excelência, coopera para o crescimento do corpo. Então cada membro desse corpo, desempenhando a sua função com excelência, vai produzir o crescimento do corpo. Então cada membro vai trabalhar na sua função. Cada um tem uma função. Um tem uma função de ser porteiro, outro tem a função de ser o tocador, outro tem a função de ser o zelador, o outro tem a função de ensinar. Então essas funções, trabalhando junto, num só propósito, numa só unidade, promove o crescimento do corpo. Agora hoje está difícil, um quer fazer o que o outro faz, e ele não tem chamada para fazer aquilo que o outro faz. É a mesma coisa, eu não tenho chamada para tocar instrumento, eu vou chegar lá e falar: irmão, me dá esse violão aí, irmão, me dá essa bateria aí. Eu não tenho chamada, eu não sei nem como começa. É a mesma coisa o outro não tem chamada para pregar, ou para ensinar. Deixa eu ensinar, deixa eu falar, deixa eu pregar. E a chamada. Então, cada um tem que descobrir, cada um tem que desempenhar o seu papel, a sua função no corpo de Cristo, meu querido. Hoje, infelizmente, a gente está cansado de ver pessoas que estão progredindo no ministério à força. E a força Deus não aprova. É pisando em cima do outro para poder galgar posições. Depois usa a palavra, depois usa o altar, depois usa o microfone para poder jogar em direta. Nós não podemos. Nós não podemos. Veja aí, cada membro tem que desempenhar a sua função com excelência. Como
que eu vou cantar se eu não sou cantor? É complicado, né? É complicado. Hoje a gente encontra a pessoa aceitou Jesus, não faz 2 meses, você encontra com ele. Ô pastor, como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. Eu sou pastor lá na igreja tal. Mas não dá para entender um negócio desse? E aí? Então, meus queridos, olha bem. Cada membro desempenhando a sua função com excelência coopera para o crescimento do corpo. A igreja não pode sofrer por causa de divisão nossa e desunião nossa. Senão nós vamos sofrer também. Todo mundo sofre. Todo mundo paga. Se algo não está bem em um órgão, isto provocará uma disposição em todo o organismo. Engraçado, né? Quando um órgão do corpo não está bem, é só aquele órgão que sente. Vamos supor, quando o intestino da pessoa não está bem, é só o intestino que sofre. Todo o corpo. Quando os rins da pessoa não estão bem, não dói só os rins. Dói o corpo todo. Todo o corpo sente. Então veja aí. Se algo não está bem em um órgão, isto provocará uma disposição em todo o organismo, ou seja, em todo o corpo. Quando você come alguma coisa indigesta, que não faz digestão, você sente mal, você sente vômito, e todo o corpo sente. Não sente só aquela. É igual a igreja, meus queridos. A igreja, ela sendo um corpo, quando alguém está doente, veja bem, vamos pegar aqui. Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa faz alguma coisa de errado, que sai lá para fora, para o mundo, é só ele que sofre? Ah, você viu o que aconteceu com o crente? Não, eles não vão falar só dele. Eles vão falar, fulano lá da igreja tal, da coisa tal. Aí todo o corpo sofre, todo mundo apanha. Porque um membro não está bem. Mas aquele membro não está bem, não vai sobrar só para ele, vai sobrar para todo mundo que faz parte do corpo. É igual hoje, a sigla pastor. As pessoas têm um modo de dizer, quem não conhece a verdade, quem não conhece a Bíblia, fala, pastor é ladrão, pastor é isso. Eu já aguentei quantas vezes isso? A gente sofre por causa de outros membros do corpo que estão apodrecidos. Eles fazem errado, repercute em todo mundo. Todo mundo, como se diz, paga o pato. É complicado. As nossas atitudes e desempenho individuais refletirão no coletivo. É tremendo, né, presbítero Cristiano? As minhas decisões, isso aqui é forte, As minhas atitudes e desempenho individuais refletem na onde? No coletivo. Não reflete só para mim. As minhas decisões, as minhas atitudes, certas ou erradas, ela repercute, não é individual, ela repercute coletivo. Toda a igreja sofre por causa da minha reação, por causa da sua reação. Se for boa, a igreja também é beneficiada. Mas se for ruim, a igreja também sofre. Por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos erros. Você erra, o povo vai descer a lenha, não é só em você. Alguém vai falar, não vai falar só de você, vai falar de todo, vai englobar todo mundo. Aí o corpo inteiro sofre. O meu relacionamento
com os demais membros do corpo, definirá a saúde dele. Então, o corpo, a unidade do corpo, da igreja, o meu relacionamento com os demais membros do corpo, vai definir a saúde desse corpo. Se nós tivermos um relacionamento bom, igreja com ministério, ministério com igreja, irmãos com irmãs e vice-versa, se tivermos um relacionamento, um bom desempenho, o corpo será saudável. Mas agora, se for um corpo de fofoqueiro, de mentiroso, de caloteiro e de tudo mais, o corpo vai sofrer, o corpo dói, o corpo é massacrado. Então, o meu relacionamento com os demais membros do corpo definirá a saúde desse corpo. Quer ter um corpo saudável, uma igreja saudável? Vai depender da unidade da igreja. Vai depender da união da igreja. A igreja primitiva tinha um corpo saudável, porque todo mundo tinha desejo de ir para a igreja. Todo mundo olhava para a igreja primitiva e dizia, vamos lá naquela igreja, porque o negócio lá é bom. Lá o povo é amoroso, lá o povo, lá é tudo em torno de Cristo. Então, a igreja enchia. Então, o nosso desempenho, a nossa unidade, como corpo de Cristo, vai mostrar a saúde desse corpo. Se formos bem na unidade, se desempenharmos bem o papel de unidade entre nós, o corpo será saudável. Mas se formos de divisão, se formos de desunião, o corpo vai estar doente. O corpo vai estar doente. Então veja bem, meus queridos, nós precisamos veja bem aqui, uma história para você entender o relacionamento da igreja, do corpo de Cristo, da igreja como corpo. Conta-se uma história de uma reunião que houve entre as ferramentas de uma marcenaria. A lixa solicitou a exclusão do martelo. Olha que coisa. Pois o mesmo ficava batendo tudo e fazia muito barulho. A lixa então não gostou do barulho do martelo, solicitou a exclusão do martelo. Exclui o martelo da marcenaria porque está fazendo muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muita volta para chegar ao seu propósito. Logo então falaram da régua, que se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio desta discussão apareceu o senhor marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma delas em um móvel maravilhoso e perfeito. Ou seja, como que você vai tirar o martelo de uma marcenaria? Ele é o principal. Como você vai tirar a lixa de uma marcenaria se precisa do uso dela para lixar os móveis? Como que você vai tirar o parafuso? E assim por diante, meus queridos. Olha aqui. Tem gente que torce, tem gente que quer ver você fora da casa de Deus. Mas aqui na casa de Deus não é lugar de gente perfeita, não. Nós estamos lutando para se tornar perfeito. Mas aqui todo mundo é cheio de defeito, todo mundo aqui é cheio de falha. Todos nós somos imperfeitos. Não adianta eu querer dizer, jogar um confete e dizer, nós somos isso. Todos nós temos defeito. E outra, se você estiver procurando uma igreja perfeita, pode ter certeza, você não vai encontrar, você não vai achar. E se você achar, não entra. Que isso, pai? Não entra. Se você achar uma igreja perfeita na terra, não entra nela. Por quê? Porque se você entrar nela, você estraga ela. Porque se ela é perfeita, então não entra. Porque nós somos imperfeitos. E não tem lugar perfeito. Ah, mas como que vocês falam que Jesus está no meio de vocês? Olha aqui, você não viu Jesus na casa de médico, você não viu Jesus. Você viu, a Bíblia só mostra, presbítero Cristiano, Jesus na casa de pecador,
na casa de Zaqueu, na casa de Simão, só de gente pecador. Porque Jesus vivia no meio deles. E nós somos pecadores. Hoje nós somos pecadores redimidos. Mas somos pecadores. Nós não vamos bater no peito e dizer, eu estou salvo, vocês estão perdidos. Não. Nós estamos lutando dia após dia para ver se conseguimos manter a nossa fé em Cristo até o fim. Agora, tira o martelo, exclui a lixa, exclui o parafuso. Vai ficar o que para trabalhar lá? É igual a igreja. Põe fulano fora, joga fulano para fora. Antigamente, jogar tanta gente para fora da igreja, que nunca mais voltaram para a igreja. Eu quero ver no dia do acerto de conta, ter que dar conta dessas pessoas que foram jogadas para fora, nunca mais voltou. E aí? Nunca mais voltaram. Então, meus queridos, nós precisamos saber que perfeito é Jesus Cristo. Agora, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento, vai aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento é gradativo, não é instantâneo, é trabalhado, é obra trabalhada. Então, se você faz parte do corpo de Cristo e quer a unidade do corpo de Cristo, aceite seu irmão do jeito que ele é. Eu ouvi uma frase e guardei no meu coração. Se você quer ter Deus como pai, não escolha os seus irmãos. Porque vai vir irmão de tudo quanto é jeito. Se você quer ser filho de Deus e quer ter Deus como pai, não escolha os seus irmãos. Porque vem irmão de cá, vem irmão de lá, vem de lá, de cá, de lá. Você tem que aceitar. Então, guarde esse primeiro tópico. A unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja. Quando unimos os propósitos, quando unimos os objetivos, quando unimos na fé, quando unimos na comunhão, quando estamos unidos em torno de Cristo, não há barreiras que cercam a nossa vitória. Não há barreiras que cercam as nossas conquistas. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está na direção de todas as coisas. Que Deus abençoe minha vida, sua vida, a nossa vida, meu querido. Que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Se Deus assim permitir, quarta-feira que vem nós vamos para o segunda unidade. Segunda, fundamento da nossa unidade com Cristo. A nossa unidade cristã. Segundo é unidade de espírito. Um só espírito. Não tem dois espíritos, é um só espírito. Que Deus nos guarde, nos dê força, nos dê graça. E nós vamos colocando uma vírgula, meus queridos. Amanhã, quinta-feira, nós teremos reunião com os adolescentes, 7 horas da noite aqui no templo. Atenção, os pais dos adolescentes estão conosco aqui amanhã, a partir das 19 horas. Ou o pai ou a mãe está junto aqui. Nós queremos ter uma reunião com os adolescentes, certo? 19 horas. Sexta-feira, mais um grandioso culto aqui em nome de Jesus. Domingo de manhã, 9 horas, escola bíblica dominical. À noite, 19 horas, até então, até a segunda ordem, culto à noite, 19 horas. Amanhã nós vamos ficar sabendo, amanhã à noite, amanhã à tarde, já sai provavelmente algum boletim a respeito do andamento aqui, do confrontamento com o Covid-19, para ver como que vamos ficar para os cultos presencial. Certo, meus queridos?
Vamos estar orando pela nossa irmã Tatiane. Deus abençoe. Vamos estar intercedendo pela vida da nossa irmã. E estar orando também pela nossa irmã Cidinha, que é cunhada, né? Tia da irmã Cidinha faleceu. Vamos estar orando para Deus, né, confortar o coração de toda a família. Então, está aí os avisos. Deus abençoe sua vida. E você, meu querido, que tem ajudado esta obra, contribuído com seus dias, com as suas ofertas, suas contribuições, né?